EAD, Ciência e Conhecimento. Existe medicina que não seja baseada em evidências? Por que médico não é cientista? Eu sou Adelona e esses são alguns dos questionamentos abordados nesta edição do programa, que tem como convidado o médico José Alencar. Ele é autor do livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. Bom, vamos lá. José Alencar, eu gostaria que você falasse sobre sua formação e o que o levou a escrever um livro, sobre medicina baseada em evidência. Aliás, eu sempre achava que medicina era baseada em evidências. Olá, eu sou cardiologista, sou eletrofisiologista também, que é a especialidade que cuida de arritmia, e um entusiasta de medicina baseada em evidências. Então estou agora na Sanar, que é essa empresa de educação médica, onde eu faço a coordenação da pós-graduação de medicina de emergência, e eu também sou autor do livro de ECG e agora do Manual de Medicina Baseada em Evidências, tudo pela Sanar. Eu vou ser bem sincero, eu tive um susto, quando eu vi nessa pandemia como estavam interpretando mal os artigos científicos, mas mal assim em um nível básico, em um nível muito baixo mesmo, de um artigo que você abre e você pensa, não é possível que as pessoas estão achando que um remédio funciona por causa de um artigo como esse. O nível era baixíssimo, Eu me assustei, eu pensei que as pessoas, os médicos em geral, eles tinham um conhecimento melhor de medicina baseada em evidências do que aquilo que eu estava vendo no início da pandemia, Então eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a tentar ensinar nas minhas redes sociais como é que se interpretava um artigo científico, desde os pontos mais básicos, que são quais são os artigos que valem a pena ser lidos, quais os que não valem a pena, qual que é a pirâmide da medicina baseada em evidências, ou seja, quais são os artigos que são bons e quais os artigos que são ruins. Então, basicamente, eu comecei eu me motivei a falar sobre isso, dada a pandemia e como que estavam enviesando as evidências naquele momento, Toda a medicina é baseada em evidências, mas existem evidências boas e evidências más, E há muitos médicos que pensam que algumas coisas que são evidências e na verdade não são. Por exemplo, tem muita gente que usou o argumento, para defender terapias ineficazes, o argumento de que usou e se curou, ou de que doutor tal usou nele e está curado, ou que o político tal usou o remédio e está curado, então isso significa que funciona. Veja, isso é uma evidência, Só que não é uma evidência boa, isso é uma evidência fraquíssima em medicina, porque a chance de se curar do coronavírus já é muito alta. O coronavírus na população geral tem uma mortalidade em torno de 2%. Essa mortalidade ela é maior em pacientes com fatores de risco, ela é maior em pacientes que já chegam ao hospital, mas ela é menor também nos pacientes mais jovens. Então, somando tudo e fazendo a média, é 2% de mortalidade. Como é que você pode afirmar que porque você tomou um remédio, então você se curou da doença, uma doença que tem 2% de chance de matar e 98% de chance de curar, Então, esse tipo de evidência que foi muito ventilada é uma evidência muito rasteira e ela pega muito para leigo, para jornalista que não tem uma boa formação em medicina baseada em evidências ou está enviesado, ou está com algum conflito de interesse para noticiar o que quer noticiar. Pegou muito também no começo da pandemia de que as pessoas elas tinham uma necessidade de ter alguma coisa para tomar, como se medicina se resumisse só a remédios, Então tinha que ter um remédio para tomar e esse remédio seria a cura, Enfim, eles achavam que a cura viria de um antimalárico, de um vermífugo, quer dizer, coisas sem plausibilidade nenhuma. Então, a medicina inteira é baseada em evidências, com certeza, mas há evidências más e evidências boas. E o intuito de um manual de medicina baseada em evidências é exatamente de empoderar o leitor a tentar identificar qual é essa evidência boa, essa evidência que vale a pena ser lida, qual é a evidência que vale a pena mudar a minha conduta, que eu tenho um maior grau de certeza que está fazendo bem pelo meu paciente, e qual é a evidência que é ruim, qual é a evidência que não quer dizer nada, cientificamente não tem peso nenhum, qual é a evidência que foi só inventada, fraudada por algum pesquisador para me enganar, ou fraudada porque alguém queria, por algum conflito de interesse, queria ficar rico,
né, com aquela pesquisa. Enfim, então é para proteger o leitor de cair nessas pegadinhas que existe o Manual de Medicina Baseada em Evidências, né? Bom, curiosamente a gente está vendo aí uma reação de médicos e médicas contra a medicina baseada em evidências, né? Houve até um caso de um médico cujo título de uma live que ele fez era algo como "Contra a ditadura da medicina baseada em evidências". Como é que você vê coisas do tipo, né? O que é que você acha que pode estar acontecendo na formação de médicos no país? Alguns médicos argumentam que, por exemplo, a cardiologia, que é uma das especialidades em que há mais evidências sólidas sobre diversos temas, né, de que apenas 8% das evidências elas são baseadas em estudos de grande qualidade, que nós classificamos como nível de evidência A. Esse é um fato, apesar de eles estarem usando um fato para argumentar, a conclusão deles é que não é verdadeira, né? O fato é que realmente só há 8,5% na cardiologia, que já é uma das mais bem estudadas, mas o especialista em medicina baseada em evidências, ele usa isso como uma motivação para ele tentar melhorar, para ele transformar os outros 92% também em evidências fortes. E nós usamos isso também para dar um grau de incerteza às nossas terapias, né? Reconhecer essa incerteza, reconhecer que nós temos muito mais para melhorar, tentar repassar, individualizar para o nosso paciente exatamente esses graus de incerteza para tentar identificar qual paciente que pode se beneficiar melhor ou pior daquela terapia. E não usar isso como um argumento para ir contra a medicina baseada em evidências. Veja, a medicina baseada em evidências é um modelo que se comprova ser o melhor modelo a ser seguido pela nova geração de médicos. Isso por quê? Porque quando terapias que são famosas, que já são estabelecidas, são testadas pela medicina baseada em evidências e elas não têm efeito, ou pior, causam dano, o nome disso é medical reversals, né? E um dos medical reversals mais famosos que existe é o caso da flecainida. Ele era um medicamento que tinha muita plausibilidade para o seu uso no tratamento de arritmias ventriculares, pacientes que já tinham tido infarto. Veja, essa doença, o pós-infarto do miocárdio, ela tem uma chance de morte súbita, né? Uma chance de matar subitamente muito alta, a probabilidade é muito alta. E isso acontece por arritmias ventriculares malignas. Essa flecainida, esse medicamento que foi testado lá na década de 90, a flecainida ela reduzia as extrasístoles ventriculares. Então era muito lógico pensar que a flecainida seria útil para reduzir a mortalidade de pessoas que tinham extrasístoles ventriculares e tinham tido um infarto. O que a medicina baseada em evidências comprovou no estudo, CAST Trial, foi que não, na verdade ele estava aumentando a mortalidade dos pacientes. Então isso é um balde de água fria em quem não acredita na medicina baseada em evidências. Por quê? Porque ela pegou exatamente um caso em que havia muita plausibilidade no mecanismo do tratamento, né? A evidência que existia, a comprovação que existia era fraca, era uma comprovação mecanicista, era plausível que funcionava por causa do mecanismo descrito, né? Mas quando foi testado mesmo populacionalmente, com números, evitando vieses, com a metodologia adequada, aí se comprovou que, na verdade, o mecanismo não servia para nada. Na verdade, tudo que a gente pensava que era verdade na época era mentira, o oposto, né? Na verdade, o medicamento estava matando os pacientes. Isso gerou o maior desastre farmacológico da história, né? Até hoje, tido assim, um medicamento que só nos Estados Unidos é capaz de ter matado mais de 200 mil pessoas enquanto foi usado, né? Nas décadas em que foi usado, fazendo cálculos retroativos depois que se viu o aumento da chance de morte desse remédio, e um estudo que foi inclusive interrompido precocemente, tá? O estudo, se tivesse evoluído mais, era capaz a gente ver um aumento ainda maior e calcular ainda mais pessoas mortas baseado nele. Foi interrompido precocemente exatamente porque é antiético manter um estudo quando o Comitê de Segurança, né, percebe que há um dos braços que está havendo uma mortalidade exagerada, né? Isso é um conceito básico de ética em pesquisa. Então não existe ditadura nenhuma da medicina baseada em evidências. Existe um conceito que é ético, é moral, é moderno também. As pessoas que falam em ditadura, elas estão atuando em uma medicina do começo do século passado. No começo do século passado, nós tratávamos infarto
deixando os pacientes deitados na cama, tá? Sem fazer barulho, a gente não dava remédio nenhum para os pacientes, e a mortalidade do infarto agudo nessa época era mais que 50%. A medicina baseada em evidências transformou a mortalidade do infarto agudo no que nós temos hoje em 3,5%. Olha a redução da probabilidade de morrer de uma doença como o infarto, né? Tudo baseado em evidências. Então, se a gente quer evitar essa ditadura, né, proposta aí por alguns, a ditadura da medicina baseada em evidência, então vamos fazer medicina como se fazia no começo do século passado, que era uma medicina que não havia evidência nenhuma, era tudo na base do eu acho, era tudo na base do isso faz sentido, era tudo na base do eu faço isso porque eu aprendi assim, porque meu professor me ensinou assim, e eu faço isso porque eu tenho feito nos meus pacientes e funciona. Essa era a medicina do século passado, não é mais o que nós vivemos hoje. Hoje nós tentamos garantir a todos os pacientes terapias o mais bem testadas possíveis, para que seja ético, para que seja humano e para que seja verdadeiramente eficaz a evolução da nossa medicina, né? E não só para que seja uma maneira de pessoas se alavancarem, de pessoas mostrarem o método paternalista de ser médico e falar que existe ditadura. Não existe ditadura alguma, né? Quem fala isso já está, inclusive, demonstrando uma imensa incapacidade de entender um pouco mais sobre o que é medicina baseada em evidências. Eu acho que não passa disso, né? Uma total incapacidade. E, infelizmente, a formação do médico brasileiro cai muito nesse problema, porque ela não tem, em muitos cursos pelo Brasil, um ensino formal da medicina baseada em evidências. Veja, na minha faculdade mesmo, quando eu fui aluno, o que eu tinha era uma cadeira de bioestatística, né? Uma cadeira que praticamente me obrigava a aprender estatística, tá? Sei lá por quê. Na época que eu fiz a cadeira, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. Eu estava decorando fórmula só para chegar na prova e aplicar aquela fórmula que eu decorei e ter a sorte de acertar, né? Veja, a medicina baseada em evidências, ela é baseada em matemática também, cálculos estatísticos, mas não deve ser assim. Não deve ser ensinado dessa maneira para o médico, né? É muito mais eficaz que se ensine para o médico que existe uma medicina também enviesada por evidências. Que tem gente que está usando esses cálculos para enganar ele. Tem pessoas que estão usando esses cálculos para poder colocar no Instagram deles que existe uma ditadura da medicina baseada em evidências. Então a gente tem que se proteger contra isso. Nós temos que aprender na graduação a interpretar um artigo científico, a saber qual é o artigo que precisa ser lido, qual que não precisa. Nós temos que saber um pouquinho da estatística, não para sermos pesquisadores. Se eu quiser ser pesquisador, olha, eu vou fazer um doutorado, tá? Eu vou fazer um curso em pesquisa clínica, tá? Não, eu só quero ser um médico não enganado pelas evidências científicas. Eu quero ler um artigo e entender exatamente o que está escrito, né? Eu quero entender se o valor de P é tão importante assim ou não é tão importante assim. Eu quero entender o que é raciocínio bayesiano, que o José Alencar tanto fala nas redes sociais. Então, o ensino de medicina baseada em evidências é muito falho no Brasil. No Brasil, na verdade, tem um ensino mecanicista. É o oposto da medicina baseada em evidências. É um ensino muito baseado exatamente nisso, né? É o que eu fiz e deu certo. E é repassado para o aluno dessa maneira, né? Ora, como é que o aluno vai conseguir ter um pensamento crítico se ele aprende sempre assim? Se ele não tem um outro exemplo de aprendizado, né? Se ele não tem ninguém durante o curso inteiro dele que fale, cara, não é assim que se faz medicina. Não é na base do eu fiz e deu certo. Eu fiz e deu certo não significa nada. É uma evidência fraquíssima. Eu tenho que ter evidências mais fortes para confirmar isso, né? Depois o aluno chega na prova de residência e ele tem lá que marcar uma alternativa entre 5, tá? Como se medicina fosse assim, fosse tão simples como marcar uma alternativa, né? E não houvesse resultados falsos, não houvesse incerteza na medicina, o que ainda faz o aluno ficar mais confiante ainda na medicina mecanicista dele, né? Quando ele passa numa prova como essa, de residência. Ele se acha o melhor médico do planeta Terra porque ele decorou os rodapés de livro e ele não consegue pensar criticamente no que ele está marcando lá. Ele consegue marcar porque ele decorou. E aí ele está no pico da curva da ignorância de Dunning-Kruger, né? Ele se acha muito bom porque passou numa prova de residência decorando qual era a resposta das questões e quais as questões que mais caíam, e ele não sabe quanta medicina ele ainda tem que aprender, especialmente se ele abraçar o paradigma da medicina baseada em evidências, que é sobre interpretar criticamente aquilo que ele só decorou. Como a medicina baseada em evidências é vista em outros países?
A medicina baseada em evidências é muito forte no Canadá, onde praticamente foi inventada, lá existe até residência médica em medicina baseada em evidências, tá? Mas em outros países nós conseguimos perceber, especialmente nessa pandemia, que há uma enorme dificuldade em abraçar, né, os conceitos da medicina baseada em evidências. Essa dificuldade vem de vários fatores que eu já até citei aqui, mas ela vem também do fator do paternalismo médico, né? A medicina baseada em evidências, ela requer que o médico seja mais humilde e reconheça a incerteza diante do paciente, muitas vezes. Isso é inaceitável para muito médico que chega de carrão no consultório, que vai todo muito bem engomadinho e que promete tudo ao paciente, quando na verdade o que ele está fazendo não passa de uma incerteza, quando na verdade o que está curando os pacientes dele é só a história natural das doenças e não o próprio médico. Então reconhecer tudo isso é inadmissível para muitos e muitos colegas que simplesmente eles fizeram o consultório crescer baseado nesse paternalismo, baseado no dizer que era ele que estava curando os pacientes e que aquele exame ali acabou detectando uma doença e na verdade ele está inventando uma doença, né? Que é o disease mongering, que é quando você pede um exame que não serve para nada, mas o exame existe, né? Então que para o médico ele pode pedir porque existe, só que não tem nenhuma doença associada àquele exame, então ele pede. Aí fala, ó, tá alterado isso aqui, você tá doente, vou passar esse remédio, né? E o paciente vai ficar sadio para sempre porque ele não tem doença nenhuma, né? Então é muito fácil, é extremamente fácil atuar dessa maneira, enganar as pessoas dessa forma. A medicina baseada em evidências, ela requer que a pessoa seja mais ética nesse sentido. Isso é muito difícil para muitos no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos aí há um outro fator importante aí, que é uma superjudicialização que já é vista no Brasil, uma superjudicialização muitas vezes burra, porque ela quer a certeza do médico quando não existe, tá? Muitas vezes. E essa superjudicialização lá nos Estados Unidos é ainda maior. Ela exige que o médico esteja sempre atuando com certeza, ela exige que ele esteja sempre atuando conforme os guidelines, sem extrapolação. E quando isso acontece, ele está sempre muito mais refém também da medicina enviesada por evidências. Por exemplo, se ele abrir uma guideline e essa guideline tem lá uma recomendação fraudada, e como pode acontecer, então ele é obrigado a cometer lá a usar aquela conduta fraudada, porque se ele não usar, ele vai ser processado porque ele está nos Estados Unidos. Então, mesmo sabendo que vai fazer mal ao paciente, ele acaba prescrevendo com medo de ser processado. Isso acontece bastante lá nos Estados Unidos. Bom, a bióloga e divulgadora científica Natália Pasternak diz no prefácio do livro que o Brasil não está pronto para o seu livro, né, José Alencar? Mas ainda, segundo ela, né, abre aspas, eles estão prontos para lançar as fundações de uma mudança cultural e educacional necessária, fecha aspas. Como você avalia essa observação da Natália? O livro, ele é voltado tanto para o médico como também para o cidadão comum, né? E eu acho que quando ela falou isso é porque ela percebeu que a linguagem do livro, ela abraça muito essa incerteza, ela abraça muito mais uma filosofia ética do entendimento da medicina, e ela vai muito contra a medicina que se propaga, a medicina que se faz no Brasil, a medicina que é famosa, inclusive, no Brasil, que é essa medicina paternalista, mecanicista, de falsas promessas, que não reconhece o papel da história natural da doença, que nunca reconhece que um exame pode ser falso, que inventa doenças que não existem para tratar com remédios que são desnecessários. Enfim, então, como a medicina brasileira está muito baseada em tudo isso, o Brasil, de fato, não está pronto para esse livro. Muitos médicos e muitos cidadãos vão ficar estarrecidos com algumas das informações que vai ler no livro, porque ele vai perceber que muito do que ele achava que era verdadeiro, na verdade, não é. Na verdade, não passa de uma enganação. E nós estamos prontos para lançar essa mudança cultural necessária, porque no livro nós tratamos de maneira muito clara, muito simples, muito direta sobre esses temas, e nós estamos tentando mudar esse paradigma brasileiro da atuação de medicina, do paradigma antigo, do século passado, ultrapassado, paradigma mecanicista, para o paradigma baseado em evidências. Então, essa mudança cultural, uma parte dela ela vai passar pelo nosso livro, eu espero, e eu espero que ele seja o pontapé inicial para muitos estudantes de medicina, muitos médicos irem ainda mais longe no conhecimento sobre esse assunto, interpretem cada vez com mais qualidade essas evidências científicas, para que, quem sabe, né, no futuro nós tenhamos uma
uma sociedade e também uma medicina que conversam melhor, que falam verdade um para o outro e assim atuam de maneira mais ética também. Médico é cientista? Médico não é cientista, absolutamente não, tá? Nós somos, no máximo, bons apreciadores da boa ciência, tá? Em geral, né? Nós não produzimos pesquisa clínica. A pandemia demonstrou que, em geral, nós não sabemos interpretar evidências científicas também. Então, nós estamos bem longe de ser cientista, tá certo? O médico, ele é um cara que estudou bastante durante sua época de graduação, ou não, né? Ultimamente, principalmente, nós temos visto uma queda, né, dessa qualidade geral do médico, tá? Mas ele estudou e ele tem ali uma determinada quantidade de doenças em que ele consegue atuar como generalista e mesmo quando ele faz uma residência também como especialista. Agora, há formações e há formações do médico. Há o médico que vai aprender tudo isso com criticidade, né? Que vai tentar interpretar o que ele está tentando aprender e com criticidade a gente sempre vai tentar melhorar, a gente sempre vai tentar ver o que está faltando naquela evidência para tentar complementar, né? Para chamar a atenção, enfim. Mas o cientista em si é aquele cara que produz as evidências científicas. Então, esse cara tem que entender de metodologia de pesquisa mesmo, não a metodologia de leitura da evidência, mas metodologia de fato de pesquisa, né? Ele tem que entender como é que ele tem que produzir no estudo dele ou em laboratório as melhores condições para simular o mundo real, para que ele consiga que o resultado dele tenha uma validação externa depois. E nada disso, mas absolutamente nada disso é ensinado durante a faculdade de medicina, tá certo? Nem mesmo a interpretar um artigo científico. No máximo, o que muitos conseguem fazer é ler um artigo, ver como é que é o valor de P. Se o valor de P for menor do que 0,5, 0,05, então pronto, então a terapia funciona, né? A gente sabe, eu demonstro isso no livro, na verdade esse é só um dos passos para a avaliação crítica de evidências científicas, né? Na verdade, a avaliação crítica ela vai em muito mais passos. Eu destrincho isso no livro. Começa com a leitura do título, começa com ver que tipo de estudo foi, começa com o tamanho da amostra, e se o estudo teve power, especificidade suficiente, se a hipótese é plausível ou não, enfim. Há muitos e muitos e muitos passos que muitas pessoas simplesmente ignoraram, né, durante essa pandemia, exatamente porque não tem nem a formação de cientista, isso daí realmente nós não temos, tá? E nem a formação básica de leitor mesmo, interpretador de evidências científicas. Também não temos em geral, tá? Óbvio, há alguns médicos que acabaram sendo levados à carreira de pesquisador e estão agora produzindo pesquisa, produzindo ciência, então esses são de fato cientistas, tá? E há alguns médicos, como eu, que somos leitores das evidências, interpretadores. Nós conseguimos interpretar essas evidências, os viés que elas podem ter e passar isso, né? Ligar, né? O que o pesquisador está querendo me mostrar para o elo final, né, ser o elo final para o paciente. Então, a nossa função é essa, é trazer o resultado que um pesquisador conseguiu produzir aqui para o mundo real e tentar, né, se for possível, se for ético e se for realmente eficaz, passar aquele resultado para o paciente. Então, essa é uma diferenciação que eu gostaria de fazer, né? Resumindo, o médico não é pesquisador e ele também não é um bom interpretador de evidências. Ele pode ser levado a ser um pesquisador e ele pode estudar, por exemplo, pelo meu livro, para ser um bom interpretador de evidência científica. Bom, muitíssimo obrigado ao médico José Alencar pela participação aqui no programa. Ele é autor do livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. O link da compra desta obra vai estar lá no site www.interd.net.br, assim como a versão escrita dessa entrevista, viu? Vai lá. Quero agradecer pelo convite de falar com vocês. É uma honra, é um prazer falar, né, sobre esse assunto que eu tanto gosto e que eu tanto acho que é muito importante que seja repassado. Eu quero só enfatizar que esse livro ele não foi escrito apenas para médicos. Ele está numa linguagem que cidadãos comuns, jornalistas, conseguem ler, conseguem concluir muitas coisas dele e aprender muito, não só sobre medicina, mas sobre ciência em geral e como é que nós podemos ser enganados por uma medicina enviesada por evidências e como nós podemos tirar boas conclusões e melhorar nossa conduta ética e clínica também, baseada em evidências científicas. Então, muito obrigado, viu, pessoal?
Bom, para você que nos ouve na Rádio Universitária FM do Recife, a gente vai tocar 2 músicas indicadas pelo médico José Alencar. Elas vão estar no site www.internet.net.br e na playlist do Spotify Medicina Baseada em Evidências com José Alencar. Vai lá. Este programa tem edição de Pedro Santos, apoio cultural do Estúdio Bacamarte e a apresentação deste que vos fala, Adeluna.